Uma coisa todos nós temos certeza: a crise sanitária que atingiu o mundo afetou a vida de todas as pessoas, afetou a economia dos países mais ricos do mundo, afetou a relação entre parentes e amigos, afetou a própria saúde mental das pessoas. A grande crise sanitária, que começou no ano de 2020, provocou medo e insegurança. O ano de 2020 foi o ano das restrições para combater o contágio global. Quase que de repente, a humanidade foi surpreendida por um inimigo invisível a olho nu. O ano de 2020 se transformou no ano do isolamento social, das máscaras e, principalmente, do medo de ser contaminado. E por causa disso, o ano de 2020 foi o ano da corrida por uma vacina. Cientistas, indústrias farmacêuticas e governos de todo o mundo começaram a correr para criar uma vacina. E mais uma vez, eu chamo a atenção dos crentes para essa terrível crise que a humanidade está passando. Uma crise que parecia que estava acabando, mas apenas parecia. A realidade bateu em nossa porta. Foi quando chegou a informação sobre a chamada segunda onda. Uma onda de contágio ainda maior que a do início da crise. Milhões foram infectados e internados. De repente, a humanidade soube que o inimigo continua vivo e talvez ainda mais forte do que antes. E novamente, países da Europa e de outros continentes voltaram a impor restrições. Toda aglomeração está proibida. O uso de máscara continua obrigatório. Higiene e limpeza das mãos se tornou essencial. Então surge a pergunta que não quer calar: como será a vida daqui para frente? É difícil imaginar o que vai acontecer daqui para frente. Essa grande crise sanitária continua atingindo a humanidade. O número de pessoas infectadas está aumentando, especialmente nos Estados Unidos, no Brasil e países da Europa. Veja, pouco tempo depois que foi anunciado a produção de algumas vacinas, uma nova informação pegou todos de surpresa. Uma nova variante, uma mutação do inimigo invisível. E essa mutação está se espalhando cada vez mais pelo mundo. Segundo as informações, mais de 30 países registraram casos da variante que foi detectada primeiro no Reino Unido antes do Natal. E segundo os infectologistas e especialistas da área da saúde, essa mutação vai provocar um nível de contágio ainda maior do que foi no começo da crise. No Reino Unido, por exemplo, foi decretado alerta máximo. As informações que chegam do governo daquele país afirmam que está acontecendo um crescimento sem precedentes no número de casos. E agora, essa mutação chegou ao Brasil. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os testes podem não detectar essa variante que se espalha com uma grande rapidez. E ainda, segundo os especialistas da saúde, as novas vacinas podem ser ineficazes, podem não dar resultado positivo contra essa variante ou essa mutação. Alguns infectologistas chegam a afirmar que o ano de 2021 será pior que 2020, caso não aconteça o isolamento social e outras restrições mais rígidas. Que a gente possa continuar acompanhando essas informações e buscar refletir sobre essa crise que está atingindo a humanidade. Todo crente deve estar alerta. O surgimento dessa variante ou dessa mutação, que é mais contagiosa que antes, deve servir como um aviso. Mais do que isso, deve ser um alerta para a igreja despertar. É tempo de fortalecer a fé no Evangelho de Cristo. É tempo do crente assumir a sua responsabilidade diante de Deus. O grande dia do Senhor se aproxima. Chegou a hora de dobrar os joelhos e buscar a santificação, a renovação espiritual. Chegou a hora de proclamar e levar o Evangelho para todos que ainda não se converteram ao caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Os sinais do fim dos tempos, os sinais do Apocalipse estão diante de nós. As profecias estão se cumprindo. Desperta, igreja, a vinda de Cristo Jesus está próxima.